Eduardo Alasca, eu vou direto ao ponto. Bom, hoje é dia aqui de te colocar em situações desconfortáveis, tá? Ok. Edu, Então, sociedade é bom ou é necessário? excelente. Não é bom, é excelente. E muitas vezes necessária. Automotivo, passou um tempo aqui liderando ali as vendas e depois disso? Você vai conhecendo pessoas. Nisso eu conheci na época a pessoa que era dono da Laça. Você vai fazendo parte daquilo. E nisso, em 2018, nós fomos presos. Nós fomos presos, ficamos 4 dias presos. Isso foi eu e ela. Eles causaram estrago primeiro para Exato, depois avaliar. Exato. Causaram estrago, avaliaram e viram que não era. E graças ao bom Deus, viram que eu não era aquela pessoa, que eu não fazia parte daquele grupo de gente. Mas para isso eu tive que ficar em casa. Eu e minha mulher juntamos novamente, nós ficamos mais unidos do que nunca. E Como você avalia mesas, pessoas, negócios, para você poder estar junto? Como que você faz essa análise? Como que hoje você fala assim, cara, isso aqui é bom, isso aqui não é, isso aqui, essa pessoa pode ser esse. Como que é isso? Hoje, obviamente, depois disso, como que você faz essa avaliação? são poucas, mas o caráter é o principal. É o que a pessoa fez, deixou de fazer na vida dela. Essa hoje ela tem caráter, eu olho muito o caráter da pessoa, né? Eu olho muito o que ela faz hoje com as pessoas, eu vejo muito como ela trata as pessoas, eu vejo muito, ela tem a vida dela funcionando. Eu olho muito, eu observo muito e você sabe disso. Qual o maior erro de todo empresário brasileiro que está aqui nos Estados Unidos? É orgulho. A pessoa, ela tem que deixar isso de lado, o ego e o orgulho. Porque se ela chegar aqui orgulhosa, ela vai sofrer muito. Busca ajuda, não tenha medo, não tenha vergonha de chegar e mostrar suas fragilidades. Não tenha medo. Não queira ser mais forte que as pessoas que estão aqui. Contando história do que você foi ou deixou de ser no Brasil. Isso é passado. Chega aqui, ouve, entra, tenta entrar no lugar certo. Se você quer mostrar suas fragilidades, não tem problema. Você está no grupo certo. Você mostrou sua fragilidade, falando muito do que você tem, do que você fez, é aquilo que nós falamos. Milionário, bilionário, vai ter sempre. Essa é a frase que eu falo para a pessoa não chegar nisso aí. Porque se a pessoa chega milionária e fica pobre, aí não tem por onde correr. Eduardo Alasca é um empresário brasileiro natural de São Caetano do Sul, em São Paulo. Reconhecido por sua trajetória de superação, reconstrução e sucesso nos Estados Unidos. Iniciou sua carreira no Brasil no setor automotivo e imobiliário, onde construiu uma estabilidade financeira ainda jovem. Aos 30 anos, decidiu recomeçar do zero ao se mudar para os Estados Unidos, enfrentando barreiras culturais, financeiras e linguísticas. Após um período de trabalhos operacionais e adaptação, destacou-se como vendedor e posteriormente como empreendedor, fundando a empresa que leva o seu nome, a Alasca Tech Store. Alcançou o crescimento expressivo, mas em 2018 enfrentou uma crise profunda quando foi preso sob acusações graves que impactaram sua vida pessoal e profissional. Absolvido em 2019, iniciou um processo de reconstrução baseado em fé, família e propósito. Desde então, consolidou-se como mentor, palestrante e autor do livro O Poder do Recomeço, inspirando milhares de empreendedores a transformarem adversidades em crescimento e a reconstruírem suas vidas com consciência e direção. Existe um momento na jornada de todo empresário em que o problema deixa de ser faturamento. E o que vira um problema é o limite. Seu negócio cresce, o faturamento chega, mas você continua sendo o centro de tudo.
Você está aprisionado dentro do seu negócio. Enquanto isso não muda, você não consegue escalar. Talvez você esteja exatamente nesse ponto da sua jornada. Você construiu um negócio, já validou, já fatura, entretanto, seu negócio depende de você. Você que resolve tudo dentro da sua operação. E no fundo, você sabe, se você continuar da forma que está, você pode até crescer um pouco mais, mas vai encontrar um teto e não vai escalar. Seu próximo nível exige 5 aspectos fundamentais: estratégia, liderança, posicionamento, ambiente e experiência certa. Porque para escalar, você não consegue fazer isso sozinho. Foi por isso que eu criei o Sócio Exponencial, um mastermind fechado para empresários que desejam se libertar do operacional, desenvolver estratégia, formar novos líderes e escalar sem limites. Você merece jogar jogos maiores. Agora presta atenção, isso daqui não é curso, não é mentoria, não é nada do que você tem visto por aí nesse mercado. É um ambiente de estratégia, planejamento e execução, focado principalmente para que você possa escalar seus resultados, criar novas fontes de receita e sentar em mesas maiores. Dentro do Sócio Exponencial, você não é um coadjuvante. Você entra para estruturar uma empresa que não vai ficar dependendo de você. Você coloca a mão na massa junto com o nosso grupo para aumentar o seu faturamento, escalar, ter estratégias desenhadas e alvos específicos dentro de um único ano, criar novas fontes de receita com previsibilidade e expandir o seu posicionamento. Mas principalmente, você entra para mudar sua posição no jogo. Você não vai ficar sozinho. São 52 encontros estratégicos ao longo do ano, com decisões específicas a cada encontro. 12 hot seats profundos, analisando quais são os gaps do seu negócio com o nosso time de empresários. 6 finais de semana imersos, buscando resolver problemas, criar estratégias e fazer um acompanhamento de perto dos seus resultados. Você é empresário e sabe que só na pressão é possível romper limites. Durante a nossa jornada do Sócio Exponencial, nós teremos desafios estratégicos para que você possa romper os seus limites, além de rodadas de negócios e conexões estratégicas direcionadas para que você possa escalar o seu resultado. Uma rede de network focada naquilo que você realmente precisa. O Sócio Exponencial também pensando em você já começar a jornada com uma nova fonte de receita, tem uma novidade. Você já inicia sua jornada monetizando, faturando com um dos produtos que mais estão fazendo gente faturar alto. Agora, no Sócio Exponencial, você tem um hub de inteligência artificial focado em desenvolvimento de fontes de receita. Uma estrutura pronta, totalmente integrada ao ecossistema. Tecnologia de automação, atendimento, vendas, ferramentas para te assessorar no processo construtivo imobiliário, pesquisas de leilões, uma série de ferramentas disponíveis para facilitar e encurtar o seu tempo rumo a mais faturamento e mais liberdade. E tudo com a sua própria marca. Você entra com o seu network, relacionamento e cliente. O Hub Sócio Exponencial de Inteligência Artificial entra com tecnologia, estratégia e escala. Chegou a sua vez. Agora você pode ter fontes de receitas conectadas com tecnologia, aumentar o seu ticket médio, ter mais recorrência e previsibilidade e gerar monetização com a sua base de clientes. Você agora traz mais soluções, você agora tem um mix de oportunidades para sentar na mesa com seus clientes. Em 12 meses, você terá menor dependência operacional por parte do seu time, líderes mais preparados, novas fontes de receita, parcerias estratégicas e acesso completamente ampliado. E o principal, você muda de posição no jogo dos negócios. O Sócio Exponencial não é para amadores, é um compromisso anual, mas você não está entrando só para crescer o seu negócio. Isso vai acontecer, você está entrando para participar de um novo mercado, você está acessando um novo tempo no seu posicionamento, na sua autoridade e na sua influência. No Sócio Exponencial, você tem estrutura física, estrutura tecnológica e acesso. Mas como toda grande oportunidade, não é para todo mundo. É um ambiente de seleção. Se você sente que chegou a hora de sair do operacional, formar líderes e escalar o seu negócio, leia o QR Code que aparece aí na sua tela e faça contato com o nosso time. Nós vamos ter o maior prazer em agendar com você uma reunião e explicar como isso vai funcionar. E claro, lembrar você, se inscreva no nosso canal, ative as notificações para você acompanhar todos os nossos episódios. Vamos ao episódio de hoje. Eduardo Alasca. É um prazer estar aqui com você. E primeiro é o seguinte, né? Você é o patrocinador master do Direto ao Ponto. Te agradeço por isso. Eu sempre tenho falado em todos os nossos episódios sobre o apoio que você dá para o nosso programa. Claro. E te agradecer por isso. Muito obrigado. Cara,
Eu conheço bastante a sua história, a gente já teve muitas conversas, né? Até porque eu estou caminhando perto de você já tem um tempinho, e eu pensei, cara, eu não vou preparar nenhum tipo de pergunta para o Edu. Normalmente eu faço algumas perguntas ali chaves para os convidados, Aham. mas hoje eu quero trazer algumas coisas que talvez, né? Eu ainda não saiba e principalmente a nossa audiência. Hoje, Edu, a nossa audiência ela é composta aí mais ou menos por 65% de pessoas que estão no Brasil e 35% de pessoas que estão aqui nos Estados Unidos, tá? Por que eu estou te falando isso? Porque muita gente alimenta o sonho de vir para os Estados Unidos, Certo. principalmente no cenário político e econômico do Brasil hoje. Muita gente às vezes fica pensando, cara, e se eu for para os Estados Unidos, como que vai ser e tal? Você é um cara que já tem mais de 25 anos nos Estados Unidos e eu aprendo sempre, né, com você. Você tem uma frase que me marca muito, se você quer ser um milionário, você tem que chegar aqui bilionário. E eu vou começar por essa afirmação. Por que você fala isso? Bom, Ale, muito obrigado por estar aqui no seu podcast, que é uma honra para mim estar aqui contando a minha história, contando um pouquinho da minha jornada. As, a gente segue junto, Deus colocou a gente no caminho e eu aprendo muito com você, você também aprende. A gente aprende junto, né, as coisas. E vou contar um pouquinho dessa frase, desse jargão que eu tenho, porque eu vejo que muitas pessoas, elas vêm para cá com o ego alto, com achando que o Brasil é igual aos Estados Unidos. Os Estados Unidos é igual ao Brasil. Então ela conseguiu conquistar várias coisas, talvez por uma forma. eh, Normalmente as pessoas trabalham bem, certo, normal. Porém, aqui muda tudo, muda a cultura, muda o idioma, muda a forma de trabalhar. Então eu sempre falo isso porque as pessoas vêm e falam: não, porque eu vou fazer negócio com o Brasil, eu vou fazer acontecer, isso vai dar certo, isso vou trabalhar com brasileiros. Então, eu falo porque eu acho que eu vejo muitas pessoas perder muito dinheiro. E eu não gostaria que as pessoas percam dinheiro. Eu queria que as pessoas, se ela for perder, ela perde o suficiente para ela se manter um tempo até ela aprender a cultura. Ela está aqui, ela tá, ela vai aprender como que caminha. A gente começa do zero. É como caminhar, é como se direcionar, é como aprender as leis, buscar o grupo certo, buscar as pessoas certas, buscar a mesa certa, os as pessoas que têm mais conhecimento que ela aqui e baixar o ego e baixar o orgulho, porque você foi rico no Brasil. Pensa que aqui você vai começar do zero. Se você vem já numa situação privilegiada, agradeça a Deus por vir privilegiado, porque a maioria das pessoas que nós escutamos aqui que dão certo são pessoas que começaram do zero. Não são Uau, pessoas que começaram vindo com muito dinheiro. As uau. pessoas com muito dinheiro só perderam o dinheiro. Então, esse é meu jargão. Se você quer ficar milionário, vem bilionário. Boa, muito bom, muito bom. A gente às vezes acha engraçado esse jargão, mas ele traz coisas Claro profundas que aí, sim. né? Principalmente porque o cara que. Vamos lá, tem dois tipos de pessoas que vêm para cá. Aham. Pessoas que têm uma condição financeira muito boa no Brasil e querem explorar o mercado americano, faturar em dólar, dolarizar o seu patrimônio, que é o que está muito, a expressão que é muito utilizada hoje, né, para atrair capital do Brasil aqui para os Estados Unidos. Claro. E tem as pessoas que estão vindo para o sonho americano, né, para buscar uma vida melhor, para poder construir algum tipo de patrimônio que não conseguiram lá no Brasil, ou perderam, ou enfim, tiveram uma história lá, Sim, sim, claro. como Histórias tem milhares, muitas né? histórias. E um dia eu estava conversando com o Fernando, ele estava sentado aí, você conhece o Fernando, Aham. e ele falou uma história que é muito parecido com uma história que você já tinha me falado, né? Sobre um comportamento de chegar aqui e observar. O Fernando, assim como você, passou um ano aqui
observando, passou um ano entendendo como funcionava antes de fato começar a empreender aqui e tal. Uhum. Você acredita que para quem vem com recurso financeiro, esse é o melhor caminho, é o mais indicado? Então vamos falar primeiro dessa pessoa, do cara que vem com estrutura, com dinheiro. Às vezes o cara chega e fala: "Não, eu já sei tudo, já sei como funciona, vou para cima". Uhum. Não foi o que você fez, não foi o que o Fernando fez, e vocês são 2 histórias de pessoas que construíram o resultado aqui. Então, eu sei de poucas histórias ainda, eu tenho pouco tempo aqui, mas o que eu sei e das pessoas que eu conheço, vocês 2 tiveram ali primeiro o primeiro ano de análise, de olhar o mercado, entender a cultura, aprender a língua. Esse é o caminho, Edu? Eu tenho absoluta certeza. Quem tem hoje uma condição de manter, se vai vir com a família, se vai vir sozinho, se vem com dinheiro, é, é gastar o dinheiro suficiente para manter a família. Escola aqui é grátis, escolas são muito boas, então você não tem aquele gasto com dinheiro. Procura comprar um carro para que se locomova, não tenha um carro que queira comprar, não queira se mostrar, ou mesmo tenta buscar grupos de pessoas que vão te colocar para cima, grupo de pessoas que possam te ajudar. O que você vai mais encontrar aqui, na verdade, infelizmente, são pessoas que querem tirar um pedaço do que você tem. E a história é sempre bonita. Então, procure falar menos, procure chegar humilde e procure aprender o sistema. Eu falo como pessoas que vêm e elas vêm com um problema que tiveram no Brasil, mas elas vêm com a experiência de um empreendedor. E ele entra para trabalhar para alguém, ele já está vendo aquilo como um empreendimento, ele já está vendo aquilo como. Porque é a necessidade dele de manter a casa, diferente de pessoas que têm dinheiro. A pessoa que tem dinheiro, ela pode ficar em casa, ela pode se concentrar em aprender o idioma, em aprender a estruturar o documento dela, aprender a estruturar a família dela. A pessoa que vem sem dinheiro, ela tem que se virar, ela tem que Sim, correr, então ela tem que se virar nos 30, ela tem que pagar as contas. Só que ela tem aquilo como ela é empreendedora, ela já é uma empreendedora que aconteceu problemas que no Brasil é muito fácil, Ale, você perder dinheiro lá. Porque o sistema brasileiro, ele é contra o empresário. Ele é contra. Os impostos uma acabam, carga tributária a carga gigantesca. tributária gigantesca. Aqui não é, só que não é tão fácil assim. Não é a pessoa falar: "Ah, aqui você não tem que pagar fundo de garantia ou mesmo os". Então é mais fácil. Encargos Encargos, sociais. encargos sociais. Você tem que existe aqui uma forma que, assim, os encargos são diferentes. Então, aprenda o sistema, busque um bom contador, busque um bom advogado, busque uma boa consultoria. O que você eh, nos mostrou esses dias referente a contrato, cara, aquilo lá é espetacular, porque aquilo ele pode te tirar. É uma consultoria de alguém que já está entendendo como funciona, que passou por isso, que é você, Sim, que passou por isso. passamos. Passamos por isso. E assim, quando você faz um contrato, quando você faz um acordo verbal com uma pessoa, é tudo lindo, é tudo flores. E quando você coloca aquilo no papel, a pessoa vai entender que aquilo, se as flores estão escritas. As Legal. flores não estão voando. Palavras voam, escrito não voa. Busca um advogado para redigir esse contrato, busca uma pessoa especializada para que te mostre detalhes de como funciona essa situação, para que você não possa amanhã entrar num problema. Business, negócios aqui nos Estados Unidos tem muitos. Todas as pessoas prosperam, muitas pessoas prosperam e voam. Porém, elas voam com base. Elas vão decolar e vão aterrissar com base. Não vão cair que nem um. Isso é você manter um contrato. O melhor business do mundo para que conselho para quem vai fazer qualquer negócio que vem como empreendedor é um bom contrato. Tira a emoção, a emoção, a alegria, a emoção, a tristeza, tira tudo de lado. Coloca no contrato, pega uma pessoa especializada
que vai dar certo. Boa. Edu, e aí você chegou aqui, né? Você veio de um histórico no Brasil de muito bem sucedido, né? Uhum. Eu quero que você fale um pouquinho de como você construiu o seu resultado no Brasil, tá bom? Nós vamos começar por aí para a nossa audiência entender que teve um comportamento lá, uma mentalidade lá no Brasil, né? Você veio do setor automotivo ali. Fala um pouquinho de como começou a sua trajetória ali de empreendedor, conta um pouquinho dessa experiência e depois eu quero trazer essa transição para os Estados Unidos. Mas Tá. eu acho importante contextualizar com a sua experiência lá no Brasil primeiro. Então, eu desde pequeno, desde eu fui empreendedor. Eu nasci já vendendo, comprando, correndo, vendendo para vizinho, comprando bala no bar e vendendo para as pessoas, lavando o carro de pessoas da rua. Eu sempre fui bem moleque atrevido. Então você não nasceu com dinheiro, né? Não, nasci numa família como a maioria das pessoas no Brasil. Todo mundo diz, não, tinha comida, tinha tudo, tinha casa para morar, porém, tinha que se virar. Se eu não tinha uma bicicleta, eu tive que comprar uma bicicleta, eu não tive que... Várias coisas que eu gostaria de ter, eu não tinha, porque eu tinha que trabalhar, eu tinha que correr atrás. Enfim, nessa trajetória de vida, Eu conheci uma pessoa que estava montando uma loja de moto, uma pintura de moto. E nesses trabalhos que eu fazia, eu ajudava meu pai a pintar carro. Então eu já tinha uma bagagem de experiência pintando peças de carro, enfim, Quantos anos isso, Edu? isso 17 anos. Boa. 17 para 18 anos. E aí eu tinha já uma experiência com isso. Eu já montei minha primeira loja de pintura de moto. Montei minha loja de pintura de moto e eu comecei a fazer, o nome da minha loja chama-se Special Painter, né? Que é pinturas especiais. Ok. E nisso começou a aparecer carros para fazer. Na época, que era muito há 35 anos atrás, era aqueles Passat da Com, carros com pintura perolizada. E eu já tinha experiência pela moto. Eu falei, me veio, eu falei assim, putz, pintura de um paralama, eu eu cobro tipo 10 vezes mais do que pintar uma moto. Então eu montei uma oficina especializada em Legal. carros especiais. Você mesmo fazia ou você já tinha Não, eu mesmo fazia. Eu ensinava pessoas a fazer. Na época Legal. eu já ensinava, botava as pessoas para preparar no começo, Aham. preparar o que era o mais difícil, e eu fazia a pintura. Eu fazia as cores, eu chegava nas cores, eu fazia isso acontecer. Que legal. Mas eu fui ensinando as pessoas, então eu comecei a deixar a empresa fluir. Muitos faziam bem, muitos faziam mal, e se fazia mal tinha que fazer novamente. Enfim, eu sempre tinha uma entrega muito Um boa, padrão de um qualidade, né? padrão de qualidade. E nisso me fez eu conquistar muitos carros que vinham, batido mesmo. Eu comecei a comprar os carros, as pessoas não queriam mais o carro, eu comprava. Vou reformar esse carro para vender. Então eu aproveitava e comprava o carro. Nisso eu montei uma loja de carro. Uau, já foi ampliando um ecossistema Já ali. montei uma loja de carro e começou a crescer muito, a crescer muito. A pintura continuou rodando? A pintura continuou rodando. Aí eu coloquei um primo meu para E a tomar moto, conta. a loja de A moto? moto não, A moto você a transicionou. moto eu transicionei para Tá. esse. E nisso eu botei meu primo, um primo que trabalhava, ele é um primo irmão meu, para tomar conta da oficina. E eu tinha loja de carro, então eu me concentrava naquilo. É um detalhe também que é muito importante para as pessoas. É, quando você pegar um negócio, se concentra nele, você pega a direção. Se você botar foco, não queira estar com 2, 3 negócios funcionando que você não tem foco em nenhum. E Exatamente, aí eu botei foco na exatamente. loja de carro. E nisso começou assim a virar muito bom. Começou a ficar muito bom. Eu comecei a ter vários contatos, ir para lugares importantes, conhecer pessoas importantes. Eu comecei a comprar muitos carros de concessionária, lotes. E eu comprava e não tinha que pôr dinheiro, não tinha que pôr nada. Eu comprava. Eu nunca voltou um cheque meu. Eu sempre levava os carros Peraí, vamos lá. Você comprava lote de carros sem precisar pôr o dinheiro. sem precisar pôr Como que dinheiro. isso funcionava? Crédito.
crédito. Dá um cheque para 30 dias aqui, dá um cheque para uma semana, dá um cheque para 15 dias. 15, dá uma semana, 15, 30. E aí você colocava energia para vender o carro, Colocava energia para deixar o carro bonito ok? e colocava energia para vender. E se não vendesse na loja, venderia na feira do automóvel. Então eu tinha um grupo de meninos da rua lá, de moleque, de pessoas que ganhavam dinheiro, que tinham carteira de habilitação. Ó, domingo, 6 da manhã, todo mundo na porta Leva o de carro lá. casa, vai ter vários carros, nós vamos para a loja, vamos pegar lá 10 carros e vamos para lá. Eu preciso amanhã cobrir tantos de dinheiro. E nunca falhou. Nunca falhou. Uau. E nisso foi a coisa crescendo muito, sabe? Foi crescendo muito. E Nessa eu- época, desculpa te interromper, mas nessa época, você tinha algum tipo de crença, assim, de uma fé? Como é que era, assim, nessa época? Só para mim, eu quero trazer um contexto sobre isso aqui, sem querer levar para esse lado, mas só para. Porque você tinha que ter uma confiança alta aí de que você ia cobrir o cheque no dia, né? Porque você comprava vários carros, dava um cheque. Eu vivi isso, fazendo evento, né? Fazendo show. Eu me lembro que eu fiz um show, meu primeiro show, eu peguei um talão de cheque, eu não tinha dinheiro, eu tinha ali meus 19, 20 anos de idade e contratei tudo, cara. Banda, rádio, outdoor, gráfica, espaço, tudo com cheque. E no dia do evento, eu fiz o evento e consegui pagar tudo. E ali eu comecei uma jornada de produtor de eventos, né? No seu caso, você. é, é, como que você pensava assim? Fala, Deus me ajuda? Ou era algo que natural assim? Me fala um pouquinho de como você pensava para dar esse tipo de passo que era muito arriscado. Porque eu, na época, falando da minha experiência, não é que Deus não estava presente na minha vida, mas eu não era um cara de fé, de conversar com Deus o tempo todo, tal. Mas eu queria muito aquilo. Eu tinha, eu falando agora, eu estou lembrando aqui o tanto que eu sabia que ia dar certo. Eu tinha uma convicção que eu não conseguia olhar e falar, vai dar errado, né? E isso é algo muito, muito forte. E eu acredito que você também tinha essa convicção. Era isso? Tinha fé no meio? Como que foi isso? Para você dar esses passos que a maioria das pessoas fala assim, cuidado para você não dar o passo maior do que a perna. Isso parecia ser, é. né? Você fazer um comprometimento financeiro com cheque sem saber se ia ter como pagar. Fala um pouco sobre isso. Eu sempre tive Deus comigo, ele sempre esteve comigo, mas ele é muito bom comigo, ele foi sempre muito bom comigo. Amém. E talvez eu não valorizasse ele tanto como ele valorizava a mim. Mas ele estava lá. Sempre. Então, assim, eu nunca fui um cara de dar golpe, de fazer coisas erradas. Então, o meu foco era em fazer coisa certa, era fazer Fazer o negócio acontecer. acontecer. Eu sabia que tinha Deus comigo, sempre teve. Então, de fé, sempre fui uma pessoa de muita fé. Porém, eu nunca usei, eu nunca fui atrás disso, eu nunca corri atrás, eu nunca Sim. fui um cara de demonstrar muito isso como eu faço hoje. E as coisas aconteciam muito naturalmente. Muito naturalmente. Eu tinha muita força, Você muita. sentia aquele cair se não der certo? Você pensava Nunca, nisso ou nunca, nunca? jamais. Nunca. Uau. Vai dar certo, deu certo, vai dar certo, sempre vai dar certo. E cada vez dava mais certo, porque eu tinha muita. Eu fazia muito. O meu negócio era muito grande. E eu comecei a construir uma base ali. Eu falei assim, putz, amanhã, se eu perder 10 carros, por exemplo, eu consigo vender um imóvel e pagar essas pessoas. Então, eu tinha muita credibilidade no mercado. Que legal. Só que isso foi acontecendo as coisas. Então, chegava um momento que eu enchia a minha loja de carro, eu pegava um carro para eu usar, para eu ter, me locomover, com seguro, com tudo, na época. E esse carro dava entrada no imóvel, comprava o imóvel, ia pagando o imóvel, acabava de pagar, novamente outro, novamente outro, novamente outro. Então eu fui construindo uma base. Então cada vez dava mais certo. Teve, teve, teve semestre que eu comprei 2 imóveis. Então assim, a coisa começou a dar certo e eu comecei a fazer com que, para não ter medo, eu tinha uma base atrás de mim. Você conseguiu já desenvolver uma estrutura que Exatamente.
Eu já namorava com a minha esposa também, ela trabalhava, não era casado, ela trabalhava, ela tinha já todas nós já montínhamos um padrão junto de poupança para ficar todo mundo, sabe? A gente tinha um padrão de vida Tá, mas simples. no começo lá você pegou o cheque e meteu ficha, foi isso? Foi assim que aconteceu, mas assim, sempre foi assim. Foi até quando eu decidi vir para cá, eu já tinha uma estrutura, já tinha uma loja montada, já tinha bem uma estrutura bem legal, e eu fazia igual. Eu não mudei nada. Foram 12 anos fazendo isso, de automóvel, Boa, comprando com prazo, tudo que a concessionária não queria, eu queria para mim. boa. Esse carro aqui não vende. Dá para mim que esse sapato aqui eu vou achar um pé, Vou achar um pé. vou achar um Boa. pé para ele. E assim, e com isso eu fui buscando o meu espaço. Então as pessoas não ligavam para ninguém, ligavam para mim. Ela ligava pro Eduardo para comprar os carros. Ó, tô aqui com 10 carros, tô aqui com 5, tô aqui com 3 carros. Fim de semana entrou 15 carros novos aqui. Vem aqui, vê o que você quer aqui, escolhe, vamos fazer um pacote. Mais ou menos isso. No momento E em que você você decide desenvolver sociedades e parcerias, principalmente aqui nos Estados Unidos, você precisa estar atento a alguns pontos. Um deles é o acordo de sócio, uma estrutura contratual que determina como o negócio vai ser tocado, gerido. E esse é um dos elementos que garante que o seu negócio vai ter confiabilidade, credibilidade e permanência. Você não precisa se preocupar com qualquer questões que possam eventualmente no futuro surgir e que possam gerar disputas judiciais entre sócios. É para isso que serve o acordo de sócio. Além disso, você precisa de um projeto estratégico focado na parte comercial, marketing, vendas, questões financeiras, estratégicas, desenvolvimento de produto, logística. Tudo isso você pode desenvolver basicamente através de um planejamento estratégico. E foi pensando nisso que a nossa empresa, a Plenitude Plataforma Corp, desenvolveu uma consultoria focada para quem está desenvolvendo o seu negócio, começando um negócio aqui nos Estados Unidos ou no Brasil. Nós vamos, através de especialistas, pegar na sua mão e estruturar não só a parte de acordo de sócios, como também o planejamento estratégico. Então, se você está nesse momento no seu negócio, eu quero que você escaneie o QR Code que aparece aqui no canto do seu vídeo e faça contato com o nosso time. mais ou menos isso. E você tinha também uma política em relação ao seu cliente também de facilitação de pagamento para gerar esses carros? Como é que era? Ou você vendia, você já vendeu o carro em cheque, em alguma coisa assim? E eu me lembro que eu já comprei um carro no cheque. Eu já comprei carro dando 10 cheques pro cara. Enfim, você tinha esse tipo de política ali, de venda, ou era só a venda no cash ou o financiamento bancário, como é, obviamente, o mais seguro e tradicional? Todos os comerciantes, você tem que ter jogo de cintura. Não Boa. é, não é, não é, você não pode ser restrito a uma regra que colocam para você. Você tem que ter jogo. Ah, não tenho a entrada, por exemplo, pediam, vai, R$ 1.000, R$ 2.000. Eu tenho 500 hoje. Ah, me dá 500 então. Como que você tem os outros? Dá um chequinho para mim, o resto a gente financia. Ou mesmo, vou ter dinheiro daqui a um mês. Tá bom. Me dá um cheque, anda, vai com o carro, vamos botar seguro, vamos fazer o que tem que ser feito para que você não tenha dor de cabeça e esse dia você consiga me pagar. Não ter surpresas, né? Boa. Mas acontecia muitas coisas, sabe? Esse não foi sempre Claro, flores. não dá para ser 100%, né? Não tem, mas enfim, eu tentava fazer o máximo para me proteger. Porém, eu tinha, claro, esse jogo de cintura, né? Boa. Até 2000, ao ano de 1999. Ano de 1909, desculpa, 1996, 96, 5 para 96, eu montei junto com isso também, com todo esse negócio, montei quadra de futebol, lá em São Bernardo do Campo, no Nacional da Vila Vivaldi, Quadra ou society? Society. Society. Quadra de futebol Society, é. Tá. Na época estava começando a pegar grama artificial, Aham. então montei 2 quadras. Isso também me ajudava, sempre tinha um dinheirinho que entrava picado e ia entrando. Então eu busquei opções com sócios. Eu não Legal. focava ali, eu ia lá jogar futebol Você só. tinha sócio nesse society? Tinha sócio. Eu tinha sócio porque eu não conseguia me focar. Eu focava em automóvel. Meu foco estava 100% no automóvel. A oficina estava com meu primo.
Meu primo estava 100% Então focado na você oficina. diria que esse society foi sua primeira experiência de sociedade? Não, Não? Você já tinha não, tido já outras tinha experiências? outras experiências, mesmo no automóvel. Muitas, quando você está começando é uma coisa que também para que muitas pessoas aprendam. Quando você está numa situação boa, quando você mostra, vai vir muitas propostas mirabolantes, Ale. Vai vir aquelas propostas que são assim, que vão te deixar milionário. E aí é onde está aquilo do contrato. Você tem essa proposta? É boa mesmo? Essa proposta aqui, ela tem fundamento? Ela foi comprovado isso? Faça um contrato. Esse contrato, eu perdi muito dinheiro por não ter feito um contrato. Foi as vezes que eu mais perdi dinheiro é por ter feito um mau contrato. Por não ter feito ou por ter feito um mau contrato. Certo. Mas sociedade é muito bom, porque falamos e repetimos, quando você tem alguém bom do seu lado, você vai longe. E quando você está sozinho, você vai rápido, mas você não consegue chegar longe porque você precisa de pessoas boas do seu Sim, lado. verdade. Isso começa com um bom contrato. E o society? Aí você montou o society que eu vejo assim, cara, carro e futebol o homem ama, né? Isso É, ajudava nos negócios? não, Fala um claro, pouquinho disso. claro que sim, porque um traz outro. Você começa a conhecer pessoas. Cada futebol era futebol de 7. Então são 7, são 14 pessoas que você promoveu. Eu promovia meu cartãozinho, lidando, ó, compra um carro comigo, quiser comprar um carro comigo, vai me visitar, vamos fazer um churrasco aqui, a loja vai patrocinar aqui para que vocês. Vamos ter Eu sempre joguei futebol, vamos fazer um evento. Não, minha loja que vai patrocinar isso aqui, mas eu quero todo mundo lá. Vamos fazer o evento vai sair da minha loja, quero que vocês conheçam a minha loja. Mostrando tudo que eu tinha Boa. para que as pessoas conhecessem o meu produto. Pô, doutor, minha tia tá precisando de um carro, meu primo, meu amigo. Pô, tá aqui, ó. Vamos, vamos, vamos. Isso você ia promovendo o seu business, que é você ter também pessoas te ajudando, pessoas que nem eu. Na verdade, eu era o marketing de tudo. Como eu conhecia muita gente lá em São Paulo, pelo futebol, eu tinha aquilo como paixão. Automóvel como paixão também. Então eu juntava o útil ao Juntava agradável. tudo. Juntava o Que churrasco, legal. futebol e E a samba. loja foi até 99? Então, a loja foi até 1999, quando eu decidi vir para os Estados Unidos, porque eu tinha um sonho, eu tinha um objetivo. Eu não posso passar do ano 2000 sem. Não, eu tinha 30 anos. Eu não posso passar de 30 anos sem ir morar na praia. Eu já tinha, assim, eu Mas você estu... tinha tanta praia pertinho lá. Não, mas eu queria morar na praia, eu queria Não, respirar, agora é uma provocação que eu tô fazendo. eu queria respirar água salgada, eu queria respirar algo. Eu pensava em muitas coisas no Brasil, é, Nordeste, Sul, aí juntava com isso. Cara, pareceu Miami. Como que apareceu Miami na sua vida? Eu já namorava a Márcia, né? Uhum. E ela trabalhava numa multinacional, Cummins, motor diesel, e ela foi contratada para vir a Miami para fazer a parte de marketing da empresa de Miami, do escritório de Miami. E não tem como falar, não. Eu vim tudo certinho, tudo legal, tudo bonitinho. Só que eu tinha uma estrutura no Brasil muito boa. Ela tinha uma estrutura de empresa, eu tinha uma estrutura muito boa. Quando eu cheguei aqui, eu olhava para um lado, olhava para o outro, falei, cara, não conheço nada, não conheço ninguém, não conheço uma pessoa, não conheço não sei nem como dirigir aqui. E na época não tinha o GPS, tinha o mapa. Sim. Isso foi no ano 2000, tá? Aham. Não tem mapa, não tem video call, não tem FaceTime, não tem nada. Era ficha de orelhão ou mesmo cartão telefônico e, E olho no mapa. e olho no mapa. Então você vai aprendendo como caminhar, como andar na rua, como fazer coisas. E eu ia para as lojas brasileiras, ia conhecer pessoas. Eu ia pro. Ah, tem um evento ali de brasileiro. Vou para lá também conhecer. Aí você começa a ouvir muita tiração de sarro. Pessoas que estão aqui e elas te menosprezam. Elas te olham assim, putz, quem é esse cara? O que esse cara quer? Assim.
E eu falava, não quero nada, só quero estar aqui, vamos beber aqui, vamos conversar, vamos fazer. Eu queria estar junto. Vamos jogar futebol. Quantas vezes eu fui jogar futebol com a galera e por eu não ser conhecido, me tirava, tá tudo bem. Eu saía, não tem problema, e jogando bem. E fazendo gol. Fomos campeão aqui da primeira campeonato regional de futebol de campo. O gol da final foi meu. E Se nisso, você é empresário e ainda não está usando um podcast como um canal de aquisição de clientes, você está deixando dinheiro na mesa. Hoje, as maiores e melhores decisões de negócios não acontecem com um anúncio frio. Elas acontecem em mesas, em bate-papos, como um podcast que gera valor, autoridade e influência perante o público que você precisa alcançar. E é exatamente isso que um podcast bem posicionado pode gerar de resultado para você. No Direto ao Ponto Podcast, nós não falamos com curiosos, nós falamos com especialistas de segmentos e que estão construindo grandes resultados. A nossa audiência é feita na sua totalidade de pessoas que estão buscando conhecimento, experiência, sabedoria para acelerar os seus negócios. Isso significa que você está comunicando, a sua marca vai chegar para essas pessoas que têm um nível de consciência e sabem exatamente o que buscar. Agora, pensa comigo, enquanto está todo mundo buscando atenção em cortes rápidos de Reels, você está posicionado em um ambiente de geração de valor, de muito conhecimento e uma retenção por 40, 60 minutos. É um público sedento de boas oportunidades. É um tempo onde a pessoa não tem distração, ela está completamente focada naquele conteúdo. É só a sua marca e o seu público-alvo. E mais, ao se tornar um patrocinador do Direto ao Ponto Podcast, você não está comprando apenas anúncios. Você está comprando relevância, influência e posicionamento. Você está comprando um ecossistema, um ambiente composto por empresários que estão fazendo acontecer no Brasil e nos Estados Unidos. A sua marca vai estar vinculada a vários ambientes onde as pessoas estão buscando crescimento e se conectar com empresários de valor como você. Se você quer posicionar a sua marca na frente de empresários que estão fazendo a diferença, esse é o lugar certo. Leia o QR Code que aparece aí na sua tela e faça contato com o nosso time. Nós vamos ter o maior prazer em agendar com você uma reunião e explicar como isso final vai foi funcionar. meu. E nesse gol eu conheci um sócio meu que eu tenho até hoje, que é o João. E nesse nós jogamos juntos no mesmo time no ano de 2001. Nós somos campeão da regional do ano 2000, regional da Flórida. Ele me deu o passe e eu fiz o gol. Mas enfim, Cara, não. só um detalhe. Boa, mas você falou algo aí que eu quero explorar isso aí. Você falou, cara, eu tava jogando bem, fazendo gol e só porque eu não era conhecido, estavam me tirando do time. Uhum. Que paralelo você traça para a vida nesse cenário? Que não é fácil. Não queira aqui chegar e querer a camisa 10 e vai pra janelinha. Boa. Você querer ser o melhor, você pode ir, mas você vai ter que pagar. E pagar vão te tirar de você. Então eu fui humilde. Eu saía. Eu tirei aquele ano para eu aprender, para eu conhecer, para eu fazer o meu papel. Eu baixei toda a meu orgulho, tudo que eu tinha. Eu tinha dinheiro, mais dinheiro que muita gente ali, mas eu sabia do meu potencial, porém eu estava quieto. Eu estava aprendendo a fazer a coisa como tinha que ser feito. Não queria passar por cima de ninguém. Uma vez eu escutei uma frase de um cara lá, eu lembro o nome dele até hoje, porque quem apanha nunca esquece. Sim, Quem bate, esquece. sim. E esse cara me falou uma coisa assim, então assim, eu não dá pra falar aqui porque é Mas muito te feio. marcou negativamente. Marcou negativamente. Quando eu passei lá, assim, a redonda, assim, a volta, assim, do futebol, o pessoal rezava quando terminava um jogo, agradecendo a Deus por não se machucar, né? E eu falei, pô, eu precisava contar uma coisa pra vocês. Eu tô chegando agora, eu preciso, quem tiver um trabalho aí, né? Quem precisar de fazer qualquer coisa assim, me chama que eu tô disponível. E esse cara falou uma coisa assim que, enfim, me marcou até Não, hoje. mas fala aí, o que ele Vamos. falou? Pode Não, falar. não, ele, assim, é ridículo. Aí levantou a mão e falou: ah, se você quiser, eu pago. Aí eu olhei e falei: No meio daquele. no meio
No meio de um momento de agradecer a Deus ali, no meio do futebol. Exatamente, é. E aí eu falei: "É realmente isso mesmo?" Aí, assim, é um babaca, né, tava assim, sabe, ele Completamente sem noção, né? completamente sem noção, o cara completamente sem escrúpulos. E aí eu falei assim: "Não, tudo bem, cara, eu não vou me, não vou igualar a minha pessoa com esse cara, não vou nem discutir". Falei: "Obrigado, não tô precisando nesse ponto não". Eu já tinha até casa própria aqui nos Estados Unidos. E sabia que ele morava num quarto de aluguel. Na época ele dirigia um carro bacana lá, mas ele morava num quarto com um monte de pessoas e falou isso, sabe. Que Eu já loucura. tinha casa própria minha aqui. Quando eu cheguei, eu já tinha minha casa própria. Aí eu falava assim, e tinha dinheiro no banco, tinha aplicações, já tinha coisas, já estava estruturando minha vida. E ele falou uma idiotice dessa. Meu Deus, cara. Aí eu falei: "Ah, tá tudo bem, vamos pra frente". Nunca Mas mais você viu esse cara? não, vi, lógico que eu vi, lógico que eu vi. Aí tirava o sarro, porque, né, passou um ano eu já estava na televisão, já estava fazendo propaganda de um dealer que eu trabalhava, a coisa começou a crescer muito, eu fui focado nesse 2001, eu nesse ano vou voltar um pouquinho pro planeta aqui, tá, pra cá. Eu estava tudo nessa pegada de buscar trabalho, buscar coisas. E chegou uma hora que eu falei: "Não, parei, não vou ficar mais assim fazendo coisas". Talvez esse cara até me ajudou. Eu falei: "Não vou ficar mais me submetendo a isso". E nisso eu jogava tênis. E veio meu professor, que era meu professor no Brasil, passar uma semana na minha casa. E ele me convidou, o dia de ir embora, para sair de barco com o dono das Casas Bahia, que ele ia pegar uma carona de avião com ele. Então: "Você me leva?" "Ah, levo". "Pô, o Michel perguntou se você não quer sair de barco". Quem não quer sair de barco? Sim. Então nisso eu fui lá, eu, a Márcia, fomos no sair de bar com eles, pegamos uma amizade, porque a Casas Bahia de São Caetano, todas essas coisas. Eu tinha minha loja de automóveis em frente a, chama-se Bahia Automóveis também que tinha, né? E nisso eu fui convidado para trabalhar com eles. E nessa foi a trajetória minha que eu comecei a trabalhar com automóveis. Eu entrei numa concessionária no meu comfort zone, minha zona de conforto, que era vender automóvel. Eu fui 37 meses o melhor vendedor da Quando, concessionária. qual foi o período, assim? Foi um ano um ano depois que você entrou na Um ano concessionária? depois. Eu acredito fortemente que todo empresário, ele é um líder. E todo líder faz discípulos. Todo líder ensina, multiplica conhecimento, experiência, sabedoria. E por isso, nós desenvolvemos o programa Formação de Mentores. Um programa voltado para que você, que é empresário, possa estruturar um braço educacional dentro do seu negócio, para poder formar o seu time, desenvolver processos assertivos e consistentes para aumentar a produtividade e os seus resultados. Além disso, você consegue ter a possibilidade de fazer com que todo esse conteúdo que você gerou educacional para dentro do seu negócio se transforme em novas fontes de receita. Então, você que é empresário, você que está nessa jornada de multiplicar conhecimento e de gerar valor, não só para os seus clientes, mas também para o seu time. Eu quero te convidar a participar da formação de mentores. É muito simples. Você vai escanear o QR Code que aparece aqui nessa tela, vai fazer a sua aplicação e o nosso time vai entrar em contato com você e te explicar como funciona. Aqui tem outra coisa que eu quero explorar aqui. Aham, Às vezes a pessoa chega aqui e acredita assim, cara, eu vou chegar e vou fazer o que eu sempre fiz no Brasil, vou me dar muito bem. certo. Isso pode acontecer, ok? Pode. Entretanto, esse período de análise do mercado é importante, foi o que você fez, Aham, né? Porque tem muita gente que também chega e fala: vou descartar tudo que eu sabia no Brasil e vou ter que aham, aprender coisas novas aqui", claro, o que também acontece. acontece. Mas, obviamente, você acabou sendo abençoado de recomeçar a Aham, sua vida profissional aqui, dentro de um lugar que você já tinha domínio, você já tinha conhecimento, certo. né? Você acha que isso foi um acaso ou foi intencional e você acabou buscando isso? Ou surgiu? Você fala de fé e de pessoas, de Deus. Sempre tive Deus comigo. Isso foi colocado para mim, para eu estar lá. Não Show. foi colocado para ninguém, era para eu estar lá. Então não tem muito o que dizer. Se a pessoa vem para cá,
ela vem com dinheiro, ela vem que ela ganhou, ela vendeu uma empresa de mecânica, ela vendeu uma empresa, qualquer empresa Você já tinha vendido a sua empresa nesse momento? já tinha vendido. Tá. Se ela vendeu a empresa dela e ela se coloca em construção, por exemplo, isso aqui é um mercado gigante, enorme. Se a pessoa tem o empreendimento, o empreendedor na cabeça, é um mercado gigante. Eu poderia ter entrado na construção como peão, mas eu fui colocado para trabalhar no mesmo segmento que eu tinha. Então eu dominava, como eu estava falando. Eu cheguei, mas cheguei no primeiro mês já sendo o melhor vendedor da concessionária. Eu estava com sangue nos olhos. Estava com sangue assim, querendo trabalhar, querendo mostrar o que eu sabia. Porque, e nisso eu fui para a televisão, nós tínhamos a Globo Internacional, nós começamos a fazer, todas as pessoas que falavam de mim, que me colocavam na reserva, já começou a me colocar em cima. Mas não era nem isso que eu estava buscando, mas Sim. assim, para mim foi uma satisfação muito grande, porque eu não precisei falar nada. Eu mostrei. É mostrar resultado, é mostrar o que você pode fazer. Então, o que eu falo para imigrantes que vêm para cá é calma, paciência, que vai dar certo. Porém, você tem que ter direção, é uma escada, é degrau por degrau, por degrau, por degrau. Não queira já atropelar as coisas. Show. Automotivo, passou um tempo aqui, liderando ali as vendas, e depois disso? Hum, Você vai conhecendo pessoas. E nisso eu conheci na época a pessoa que era dono da Alaska. E ele estava voltando para o Brasil e eu tinha vendido um carro para ele. Então eu já tinha um contato com ele. Quando eu chamei para conversar com ele, que a minha esposa estava grávida em 2004, quando eu chamei para conversar com ele, coincidência ou não, ele morava no mesmo condomínio que eu. Isso é coisa de Deus ou não é? Você precisa Sim. falar mais alguma coisa? No mesmo condomínio? Então, assim, eu saí andando para ir na casa dele e não sabia que ele era brasileiro. Então, Uau. assim, isso foi rápido o negócio, foi rápido a negociação, mas foi um bom contrato que me fez eu. E você fez um contrato mesmo ou foi ali uma negócio que acabou as duas pessoas de palavra, leais e acabou dando certo? Ou não, Não, teve um contrato. teve um contrato. E o que teve um contrato, que foi alinhado, permanece até hoje. E o que teve, mas ele não cumpriu o contrato. Ele tentou fazer coisas que, como eu falo de contrato, ele tentou fazer coisas que ele não podia ter o mesmo segmento, mas a mulher dele poderia. Então eu errei aí. Um Um detalhezinho no detalhezinho, eu contrato. errei no contrato. Mas eu fiz um bom contrato. Eu fiz um bom contrato com advogado, com tudo. Eu fiz um bom contrato e comprei a Alaska. Paguei durante um ano e ele abriu uma concorrência comigo em um ano, até que eu já estava tão estruturado, eu sou um cara tão dedicado e tão focado, que em um ano eu já estava voando tanto, eu já estava viajando para a China, já construindo realmente Alaskas, coisas, empresas, filiais da empresa, aonde quando depois de um ano que eu já tinha pago ele não tinha nem, ele teve que me vender todas as mercadorias dele, porque ele não conseguia vender para ninguém e pelo preço que eu queria. Então fala de fé, fala de Deus, sempre esteve do meu lado ali. Eu sempre fui um cara muito abençoado. Deus foi sempre Amém, muito bom amém, comigo. amém. E eu sei que é Deus, não tem outra explicação. Então nós começamos a focar, trabalhar, fazer o como tinha que ser feito, sem pensar em ninguém, sem pensar em concorrência. Nós voamos Você com não a ficou Alaska. olhando para os lados, você Não, olhou não. para frente. E nisso foi uma trajetória de até hoje. Então, nesse momento, nós de 2004 a 2012, nós montamos 8 lojas, que era DVD, CD, nós tínhamos produção na China, nós tínhamos produção em Taiwan, nós montamos uma fortaleza mesmo de negócios. E isso só começou a degringolar por minha causa, por orgulho, por eu ter o ego
por dinheiro, eu achei que eu era o todo-poderoso. Eu posso, eu faço, eu aconteço. Em 2012 eu tive uma situação com a minha esposa e nós temos algo que é: eu sou o comercial da minha empresa. Eu sou comercial, eu vou, faço, aconteço. E minha esposa é o financeiro da nossa empresa. Ela fazia o financeiro. E nós rompemos isso. Ela achava que, como ela movia muito dinheiro pelo financeiro, ela podia fazer do lado dela. Eu, como comercial, poderia fazer do meu lado. Só que no final do meio tinha alguém ganhando dinheiro, que era o financeiro que estava botando dinheiro no bolso. E nisso foi assim, caminhando, nós juntamos novamente a, o casal. O casal voltou, porém nós começamos a trabalhar em linhas diferentes, em caminhos diferentes. Assim, não juntos, Uhum. uma direção. Eu estava em caminhos Cada um diferentes, olhando para um lugar. cada um olhando para o seu umbigo, né? E nós fomos até 2017 nessa pegada. Montei outros negócios, montei loja de vendas de avião para o Brasil, montei vendas de automóveis aqui, loja de automóveis, e cara, foi tudo bem. Mas a Alaska, que era realmente aquilo que nós tínhamos, nós estava assim, estava degringolando. E aí, aquilo que a gente fala, eu voltei em 2016 para 2017, eu me separei novamente da Márcia. Eu me separei fisicamente. Sim. E nisso, você está com dinheiro no bolso, você está com tudo, achando que você pode ser o melhor de tudo, e você vai fazendo negócio com pessoas erradas, você vai se colocando em ambientes errados. A gente fala muito disso, né, Léo? O Sim. ambiente é tudo para uma pessoa. Você vai se colocando com ambientes errados, você vai fazendo parte daquele ambiente. Você vai fazendo parte daquilo. E nisso, em 2018, nós fomos presos. Nós fomos presos, ficamos 4 dias presos. Isso foi eu e ela, tá? E nós saímos de lá juntos. Mas juntos de verdade, que eu tive que voltar para minha casa, para casa que eu tenho, que é a minha e Sim. dela, e ficar juntos porque nós tínhamos a pulseira do pé, a tornozeleira eletrônica, e nós poderíamos sair de casa para o trabalho, de casa para a igreja. Mais nada, não podia fazer mais nada. E morar juntos. Então não é coisa de Deus? Demais. Não é coisa de Deus? Fala assim, Mas o pô. que que aconteceu para vocês? Eu já sei da história, eu estou perguntando aqui para trazer Aham, o claro. contexto para a turma que está assistindo. O que aconteceu para que você tivesse que você foi preso? Qual foi o contexto disso? Então, foram vários anos caminhando em direções diferentes, como eu falei. E você não vai ouvindo a pessoa do seu lado. Mulher é muito intuitiva. E eu não ouvia minha mulher, eu não queria nem ouvir ela. Eu tô certo, eu seguia o meu caminho. Aí você vai fazendo um negócio com pessoas que fazem negócios errados, pessoas que mexiam com lavagem de dinheiro, pessoas que mexiam com tráfico de pessoas, traziam pessoas do Brasil para cá. E como eu ia muito a Bahamas de barco, eu moro na água, me associaram a tudo, me associaram a todas essas pessoas, porque viram essas pessoas no meu barco em Miami, porque, vamos passear de barco, vamos fazer. E a mulher olhava assim e falava assim, puta, não vou com a cara dessa pessoa, mas eu não tava nem aí, nem aí. E começou a associar um monte de coisa. Eu fazia parte da quadrilha de Meu Deus. traficante de pessoas, de lavagem, que mexia com dinheiro, que mexia com coisas erradas. E nesse um ano que foi 2018, nós tivemos que provar na justiça que a gente não tinha nada a ver com isso. E nós conseguimos. Mas não foi uma coisa fácil, porque nós tínhamos todas as provas. Nós éramos comerciantes, que nós comprávamos mercadoria e vendíamos.
Só que nós tínhamos uma empresa de imóveis, nós tínhamos uma empresa de automóvel, nós tínhamos a empresa de avião, nós tínhamos a empresa isso, aquilo. E associaram que tudo aquilo era lavagem de dinheiro. Colocaram 6 acusações de lavagem de dinheiro e formação de quadrilha, que eu era o formador de quadrilha. Então, como eu tinha uma situação boa, colocaram que eu era o chefe das pessoas. Eu era o chefe da quadrilha. Meu Deus. Só que isso foi uma coisa que foi assim, eles podem errar? Podem. Mas primeiro eles prendem, para depois eles perguntarem se você fez ou não fez. Eles causaram estrago primeiro para Exato, depois avaliar. Exato, causaram estrago, avaliaram e viram que não era. Que graças ao bom Deus, viram que eu não era aquela pessoa, que eu não fazia parte daquele grupo de gente. Mas para isso eu tive que ficar em casa. Eu e minha mulher juntamos novamente, nós ficamos mais unidos do que nunca. E eu não gosto muito de falar de todos esses detalhes de negócios, de pessoas, de coisas, porque é uma sequência de histórias, Ale, que vai juntando E te levou àquele momento. e levar aquele momento. Eu gosto de falar o que me fez, o que me faz hoje. O que me faz hoje, e é o que as pessoas têm que entender, é o que ela tem que tirar proveito das coisas erradas que ela fez, dos lugares, até quando nós começamos o podcast, eu falei isso muito sobre mesa, sobre pessoas que você está junto. E é isso mesmo, você tem que sentar em lugares, muito cuidado onde você vai, muito cuidado com o que você fala, muito cuidado com o que você mostra. Tá. Não queira mostrar nada. Edu, e aqui eu acho que vale uma pergunta. Como você avalia mesas, pessoas, negócios, para você poder estar junto? Hoje, como que você faz essa análise? Obviamente, eu acredito que você deve trazer a Márcia para o contexto. Como que hoje você fala assim, cara, isso aqui é bom, isso aqui não é, isso aqui, essa pessoa pode ser, esse. Como que é isso? De que maneira? Você passou uma situação Aham, que você foi inserido por pessoas, né? aham. Estar em ambientes, sentar em mesas, compartilhar momentos, enfim, fazer negócios. Obviamente que você era, e está provado, que você era muito bem intencionado, mas acabou passando por essa situação. Hoje, obviamente, depois disso, como que você faz essa avaliação? Então, eu em 2022, 2018 aconteceu, 2019 nós conseguimos ser absolvidos e eu estava em liberdade condicional, porém eu estava absolvido. Ok? Tinha que acabar aquele 1 ano ali, já estava absolvido. Já não tinha mais, podia viajar, podia fazer o que eu quisesse. E eu foi a pandemia. Acabou a pandemia, que foi mais ou menos final de 2021, não foi? Ou 20 ou Sim, 21, mais ou menos sim. assim. Foi o primeiro poder do network, que nisso eu estava escondido num casulo, vivendo só eu e a Márcia, muitas pessoas próximas, família. Não queria contato com ninguém, não queria. Eu estava assim num luto, assim, não queria contato com ninguém. E eu fui convidado para ir no Poder Network aqui em Orlando, para conhecer, vamos ter um evento. Eu acho que eu sentei lá no fundo, lá, eu não queria que ninguém, sabe, tipo, me reconhecesse, Ok. mas já tinha passado tanto tempo, né, porque a mensagem ruim veio, mas a boa, que foi a absolvição, não veio Não nada, não veio, veio nada. não saiu em lugar nenhum. Não sai a lugar nenhum. O É sempre resto, assim. então assim. E nisso eu já tinha absolvido, já estava tranquilo, não era nada. E eu conheci na época o Bruno Avelar. E eu contei meu caso para ele. E ele fez disso, do limão uma limonada. Ele pegou meu caso, ele abriu o Poder no Network, falando sobre o meu caso. E nada mais que você ter uma pessoa relevante contando a sua história, colocando a sua história, falando de você. E nisso me abriu a cabeça, me mostrou que realmente eu não sou aquilo, porque até então, assim, sabe, que você tá num mundo tão ruim, uma situação, uma vibe tão ruim, que você não consegue pensar muita coisa. Sim, Você fica dentro de um, eu de sei um, como de é um isso. caixote. Eu não sei como é isso do seu Aham. caso, mas eu também já vivi algumas situações que você acaba que você
entra dentro ali e você fica naquele ciclo, né? Exatamente. E aí eu fiquei nisso, ele me tirou desse ciclo. Então eu abri outros negócios em Boston, abri negócio em Orlando. Eu conheci nisso essas pessoas. Eu nunca fui uma pessoa de ficar demonstrando muito a minha religiosidade. E nisso eu comecei a ver que as pessoas começaram a demonstrar isso, começaram a mostrar como funciona, como que é realmente você adorar a Deus, a Jesus. E nisso eu comecei a entender como funciona e eu comecei a gostar. Eu comecei a acompanhar essas pessoas. E nisso você vai em grupos, você fala pouco, você ouve mais, você começa a entender como funciona esses grupos que eu falo que é onde você tem que estar. Tá. Você tem que ir em ambientes assim, mas o ambiente que você vai, quem vai fazer é você. E você tem que tomar muito cuidado nos ambientes que você vai, porque você tem que ouvir mais e falar menos. Esse é meu conselho. Tá, ouvir mais e falar menos, beleza. Agora, para você, pra uma pessoa estar junto com você, quais são os valores que ela tem que carregar? Como que ela, para fazer negócio com você, enfim, o que que você... Se essa conversa despertou algo em você e você está preparado para um próximo nível, você precisa participar do Master Academy. Esse podcast faz parte de um ecossistema de negócios, investimentos, educação e crescimento empresarial. Então, se isso é para você, você pode se inscrever no QR Code que aparece aqui embaixo dessa tela e você vai receber todas as informações para participar da nossa plataforma de educação empresarial Masters Academy. A nossa comunidade está te esperando. É, porque não tem jeito, todo mundo julga, né? A gente tem, é normal, é normal. Infelizmente, nós somos seres humanos, né? Se a Uhum. gente não julgasse ninguém e tal, a gente era anjo, Aham. né? E olha lá, se anjo também não julga, né? Mas nós somos humanos, então sempre a gente está, de alguma maneira, criando algum tipo de opinião sobre alguém. É normal isso. Eu não quero que você leve para o lado do julgamento, mas eu quero que você leve para o lado de observação. O que que você observa nas pessoas para que você fale, cara, esse cara pode estar na minha casa, esse cara pode, a gente pode estar junto, pode estar na mesa. O que que você observa das pessoas como um todo? São poucas, mas o caráter é o principal. É o que a pessoa fez, deixou de fazer na vida dela, mas se hoje ela tem caráter, ela comigo ela eu olho muito o caráter da pessoa, eu olho muito o que ela faz hoje com as pessoas, eu vejo muito como ela trata as pessoas, eu vejo muito como ela ela tem a vida dela funcionando. Eu olho muito, eu olho muito, eu observo muito e você sabe disso. Eu observo muito esses detalhes para a pessoa estar comigo. Sim. Ah, trazendo um pouquinho para depois dessa passagem sua ali, que você ficou preso, né? Foi pouco tempo, mas o processo durou mais Aham, tempo. é isso. Ah, tem muita gente hoje que pode não ter passado por isso, obviamente. Aham. Você não é todo mundo que vive essa experiência, que foi obviamente muito forte, mas vive outras prisões, Uhum. né? É. Culpa por alguma coisa, às vezes culpa por conta de um Aham. relacionamento, por conta de uma quebra financeira. O que que você falaria para essa turma que hoje está vivendo uma culpa de algo e que muitas vezes nem fez, né? Mas a pressão é tão grande no externo que ela acaba implodindo por dentro ali. A gente vê muito brasileiro aqui nos Estados Unidos passando por várias situações, né, desafiadoras na vida. Eh, o que que vem do Edu que viveu esse processo tão complicado que eu não consigo nem dimensionar como isso foi emocionalmente, porque realmente é muito difícil, né, você ser exposto, você me falou, você foi exposto aqui nos Estados Unidos, lá no Brasil, matérias falando sobre o seu caso e tudo mais, e você permaneceu, né? Você se manteve geograficamente. É, o que você fala para pessoas que, de repente, agora nesse momento estão passando por algum desafio e que elas têm a mesma comportamento que você teve, né? Que você não queria ver ninguém, não queria falar com ninguém, você ficou ali escondido. O
que você tem a falar para essa turma? Todo mundo precisa do tempo, né? Para que você possa olhar para onde você vai caminhar. Você tem que ter um tempo para você caminhar, para você botar a cabeça no lugar. Você tem que buscar realmente, sempre buscar Deus, sempre buscar Jesus. Esse é um caminho que eu ensino a pessoa, todo mundo hoje que eu puder, que faça isso, que vai te dar uma paz. Se você tem paz, a sua paz, você encontrou a sua paz, aí você começa a caminhar. Mas não é difícil. Não é fácil, como é assim, não é difícil. Não é fácil. Você precisa quebrar essa culpa. Você tem que buscar a forma com que você caminhe melhor e você conheça quem é você. Você não pode deixar que ninguém julgue você pelo que você fez ou deixou de fazer. Você tem que julgar pelo que você é. E não importa o que a pessoa pensa ou deixe de pensar, se você é uma pessoa mal criada ou grossa ou mesmo você é, se você é assim, você tem que melhorar. Você tem que melhorar. Mas se você se sente bem assim, é um problema seu. Eu, por exemplo, eu tento melhorar nas coisas que eu era ruim. Foi realmente impulsividade. A minha impulsividade me fez eu entrar em problemas. Então eu procuro hoje aconselhar as pessoas a encontrar a paz. A ela tentar buscar um lugar onde ela começa para ela caminhar e botar os pés para fora para ela caminhar. Mas, Ale, é muito difícil você dar um conselho a uma pessoa que está nesse buraco, né? Você Eu acho que ela tem que expor isso para fora, ela tem que colocar isso para fora, ela tem porque ela vai encontrar pessoas iguais e pessoas piores, né? No meu caso, por exemplo, quando o Bruno realmente colocou isso no ar, ele colocou como se quem tem algum problema aqui, porque o meu problema era muito grande, foi muito grande. Sim, Pessoas acham que o problema dela é o maior do mundo. Elas vão entender que tem pessoas que têm problemas muito maiores e saíram. Então, se é o meu conselho, se é alguma coisa, ouve pessoas, busque lugares, busque pessoas, busque eventos, busque coisas que vão te agregar. Muitas pessoas perdem muito tempo com, com internet, perdendo tempo ouvindo, vendo coisas banais. Busque pessoas boas, busque mentores, busque negócios, busque um grupo de pessoas onde você vai expor a sua história, onde você realmente, talvez na internet também, coloque a sua história. sim. Você vai encontrar pessoas que vão te colocar o dedo, mas aí você tem que saber quem você é. Eu não sou essa pessoa. Talvez eu fui, mas hoje eu não sou essa pessoa. Perfeito, perfeito. Bom, e hoje, Edu, o que você vê de futuro? Para onde você está olhando? Que tipo de negócios você está observando? Quais são os planos aí para Alasca? Fala um pouquinho aí dos seus projetos aí para o futuro. Eu acho que o business ele é um negócio que quando você está bem aparecem muitas oportunidades. Hoje a maior oportunidade minha é falar não. É entrar em coisas que vão agregar para o meu business, que vão Ok, agregar para o meu negócio. Aparecem muitas oportunidades, como você sabe, como a gente realmente já falou, que vão te oferecer. E hoje eu quando aparecer uma oportunidade que eu falo, sim, essa eu vou, é o contrato. O contrato tem que ser do jeito que eu quero. Do jeito que tem que ser como o meu advogado quer, não como o advogado da pessoa quer. Cada um puxa para o seu lado. Então, se a gente fizer hoje um negócio, contrato. sim. E os caminhos da Alaska. A Alaska hoje ela tem um segmento muito bom, que é vendas de telefonia, ela tem vendas eletrônicos, e ela hoje também ela agregou várias coisas também que foram juntando para o processo da Alaska, que foi envios de mercadorias, ela foi feita, nós montamos um banco no Brasil, onde nós fazemos o câmbio do dólar para as pessoas do Brasil. Isso ajuda muito a pessoa a se concentrar numa empresa só. E isso está ajudando muito a Alaska a crescer muito. Então, assim, nós colocamos muita força nisso. Hoje a Alaska ela caminha quase sozinha, sem ter que colocar muita força, porque ela é uma empresa muito forte.
E ela, sim, ela tem várias coisas acontecendo, ela tem caminhos diferentes acontecendo. Quem sabe aí a gente não coloca no próximo episódio aí algumas novidades. Nós Boa. temos hoje aí as coisas que eu vou fazendo mais é pessoal mesmo, que é coisas que eu quero colocar para fora, como eu falei para você, que foram a minha história de inspiração do meu livro também, O Poder do Recomeço, para que as pessoas Fala um entendam, pouquinho do seu livro aí. que as pessoas Tem, entendam, tem o livro aí para nós? Será que tem lá? as Pega lá pessoas para as nós. pessoas entendam que o livro ele é para que a pessoa que tudo pode, tudo tem chance de recomeçar, tudo tem conta a minha história, tudo que eu falei, mas também conta aonde eu quero chegar, aonde a Alaska chegou e o que eu pretendo para a minha vida. Ele tem muitas. Aqui, ó. Poder do Recomeço, Eduardo Pereira. Como superar desafios e renascer mais forte. Definitivamente não poderia ter um nome melhor. Continue, fala mais um pouquinho do livro. Esse é um livro que eu falo sobre de superação, né? Porque como me colocou lá no piso, hoje é muito bonito ver como eu tô, porém, ele teve muita água passou embaixo da ponte para eu conseguir colocar isso para fora. Então, como eu falo, hoje nós temos os nossos eventos que a gente sobe no palco, que temos o livro, que temos histórias, e isso é muito gratificante para que eu possa seguir em paz no meu business. Boa. É isso. Eduardo Alasca. Agora é o seguinte, nós temos um ritual aqui no nosso podcast que é o momento direto ao ponto. Aham, Eu te faço uma pergunta e você responde na lata. Isso bora. é um oferecimento da Alaska Tech Store. É o momento direto ao ponto com o nosso patrocinador principal aí, a Alaska Tech Store. Obrigado, Edu. O que todo imigrante necessita é de pessoas e empresas de confiança. E foi pensando em você, imigrante brasileiro, que mora aqui nos Estados Unidos, que a Alaska Tech Store desenvolveu uma estrutura de envio de mercadorias dos Estados Unidos para o Brasil. Além disso, ela trabalha com a parte de transferências de recursos financeiros, garantindo segurança e transparência para o seu dinheiro. Uma outra atividade da Alaska Tech Store é a parte de comercialização de produtos eletrônicos. Então, você já sabe, se você quer uma empresa de confiança, séria e que cumpre os seus compromissos, é aqui na Alaska Tech Store, por estar Obrigado. apoiando o nosso programa. Edu, primeira pergunta. Se você tivesse que escolher entre deixar de ser corintiano e transformar a vida de uma pessoa que definitivamente, se não for por você, a vida dela tá acabada. Não tem nem o que dizer, né? Você ia deixar de ser corintiano? Ah, já não sou. Já sou. Pode falar até que eu sou palmeirense, então não tem problema não. Porém, essa Vidas pessoa, importam mais. as vidas são é o mais importante. Muito bom. O que você falaria para sua esposa hoje? Se ela vai assistir esse episódio, certamente. O que você falaria para ela aí agora? Todo dia eu falo que eu amo ela, primeiro. E eu amo ela de verdade. E, e ela pode contar comigo para tudo. Todos os problemas que ela tiver, ela não precisa, eu não quero que ela tenha, eu quero que ela passe para mim. Isso, assim, o que eu causei de problema para ela, eu acho que eu não tenho problemas que eu vou tirar dela que eu vou pagar isso. Uau. E para o seu filho? Eu sei que você tem um filho, Uhum. né? Antes de ter conhecido a Márcia. O que você quer deixar para ele? Meu filho, eu quero deixar para ele que eu quero ver ele melhor que eu. Eu quero que ele seja melhor que eu. Eu quero que eu acho que a única pessoa que quer ver alguém melhor que você realmente é o pai. Eu quero que meu filho seja, que ele não cometa os erros que eu cometi, que ele seja um bom pai e que ele chega muito além do que eu cheguei. Como que é o nome dele? Rafael Pereira. Rafael. Você tem mais filhos, né? Eu tenho a Bruna Pereira e tenho a Nicole Pereira. E tem a netinha. E tem a netinha, que é a Alice Pereira. Muito bom, muito bom.
Edu, sociedade é bom ou é necessário? Excelente. Não é bom, é excelente. E muitas vezes necessária. Mas se você tiver uma sociedade necessária, ela nunca vai ser excelente. Você tem que ter uma sociedade excelente para que ela seja necessária. Boa, Minha opinião. boa. A última aqui é a seguinte. É. Viajou no tempo, passou-se 10 anos. Como que o Edu está? O Edu está maduro, o Edu está consciente, o Edu está mais calmo, o Edu está mais amoroso, o Edu está com os pés no chão e o Edu, hoje o que me importa, eu falo todos os dias, são vidas, né? Como o nosso amigo que sempre fala, como é o nome dele lá, que ele fala que hoje o objetivo dele é uma vida. Quando ele tem a segunda vida, ele tem no dia, ele dobrou a meta. Então eu tento hoje, se eu puder ajudar uma vida, esse é meu objetivo diário. Tá. Tem uma pergunta aqui da audiência. A pergunta é a seguinte: qual foi a decisão mais difícil que você tomou nos negócios e o que mudou no seu jogo depois dessa decisão? Negócios foram estratégicos, a estratégia de negócio, mas eu tive que buscar pessoas para me ajudar. Eu não consegui isso sozinho. Quando eu tive um problema, em 2018, que eu fui preso, eu tinha um segmento de negócio e para eu mudar para outro negócio eu tive que buscar ajuda. Eu tive que mudar toda a minha estratégia de negócio para que eu conseguisse caminhar e chegar onde nós chegamos hoje. Mas foi com estratégia e ajuda de outras pessoas. Não foi sócio, Boa. foi minha esposa. Uau. Muito bom. E a última, minha pergunta: Uhum. qual o maior erro de todo empresário brasileiro que está aqui nos Estados Unidos? Ego, orgulho. A pessoa, ela tem que deixar isso de lado, o ego e o orgulho. Porque se ela chegar aqui orgulhosa, ela vai sofrer muito, 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 muito. Busca ajuda, não tenha medo, não tenha vergonha de chegar e mostrar suas fragilidades. Não tenha medo. Não queira ser mais forte que as pessoas que estão aqui, contando história do que você foi ou deixou de ser no Brasil. Isso é passado. Chega aqui, ouve, entra, tenta entrar no lugar certo. E se você quer mostrar suas fragilidades, não tem problema. Se você está no grupo certo, você mostrou a sua fragilidade, falando muito do que você tem, do que você fez, você vai perder. Uau. É aquilo que nós falamos. Milionário, bilionário, vai perder. Sempre. Começamos com isso e terminamos o nosso direto ao ponto com essa frase. Essa é a frase que eu falo para a pessoa não chegar nisso aí. Porque se a pessoa chega milionária e fica pobre, aí não tem por onde correr. Eduardo Alasca, meu irmão. Tamo junto aqui. Obrigado, irmão. Tamo junto aqui. Foi muito bom estar aqui com você. Você me falou uns negócios novos aí, Eu viu? que Que eu não agradeço. sabia. Por exemplo, do cara que te abordou lá no campo de futebol falando aquela besteira. Não, isso aí é Um coisa momento, cara, terrível isso, né? Terrível. Não. Mas eu creio assim, cara, que a cada dia que eu tô compartilhando com você, te conhecendo, eu tô aprendendo bastante, né? Eu tô definitivamente decidido a aprender com quem sabe fazer acontecer aqui nos Estados Unidos, né? Então a gente tem que realmente Aqui é um prazer. sentar na cadeira de aluno e poder aprender, porque isso vai acelerar o tempo, né? Acelera e acelera, você vai ter direção, né? Não somente acelerar para você bater no muro, você vai ter direção. Exatamente. Você não vai bater no muro. Boa. Acelerar é fácil, agora a direção é Exatamente isso. É aquele velho ditado que a gente escuta, né? Quem senta na cadeira para aprender, pode ensinar também. Claro, sempre. Valeu, meu irmão. Tamo junto. Estamos sempre aprendendo. Boa. Eduardo Alasca, valeu, irmão. Se você chegou até aqui, provavelmente essa conversa fez muito sentido no seu jogo.
Você que é empresário, está aqui nos Estados Unidos, empreendendo, brasileiro, imigrante, você sabe que nós temos inúmeros desafios. E você não está sozinho nisso. Somos milhares de brasileiros aqui na América. E nós precisamos fortalecer a nossa comunidade. O Direto ao Ponto tem esse objetivo: trazer informação, conhecimento, entendimento sobre negócios, geopolítica, tecnologia, economia, direito. São conteúdos que vão de fato impactar o dia a dia do empresário aqui nos Estados Unidos. Então, faz o seguinte, pega esse episódio e compartilha com um empresário amigo seu.